Olá, de volta, falando agora do procedimento de destituição do Procurador-Geral de Justiça. Então é uma questão aí que tem gerado muita dúvida, muita gente não entendendo, né, a regra que está disposta do artigo 10 até o artigo 16 da Lei Complementar número 34. Aí cuidado, viu? Já fiquei sabendo que inclusive tem gente ensinando isso de forma errada em termos de preparação para os concursos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E lembrando que essa parte vale não só para o concurso, né, nível médio, no âmbito dos servidores nível médio, também para o analista do MP especialidade de Direito e também, né, para o concurso de promotor de justiça substituto, tá? Então nós estamos estudando agora o procedimento de destituição do Procurador-Geral de Justiça, tá? E o que a gente tem que observar? Ó? O procedimento de destituição, ele vai culminar, tá, com uma deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, tá? Então, o artigo 10, que é logo o primeiro artigo a falar da destituição, vamos dizer que ele já começa do final, ele já começa falando da destituição pela Assembleia. Vejam só, ó. Artigo 10. Ó. O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído do cargo por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, nos casos de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada com reclusão em decisão judicial transitada em julgado. Tá? Então vejam só, o Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído do cargo por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Já estudamos isso. Né? A Constituição do Estado de Minas Gerais, a própria Constituição da República deixa isso bem claro, tá? Eu posso ter a destituição do PGJ antes do término dos 2 anos de mandato do Procurador-Geral de Justiça. E quem destitui por maioria absoluta é a Assembleia Legislativa, tá? Só que, como eu disse, esse é o final do procedimento, tá? Agora, o próprio artigo 10, tá, da Lei Complementar número 34, coloca também quando que isso vai acontecer, ou seja, da origem, né? Ele fala também do início do procedimento, arrolando quando que eu posso ter o início do procedimento, que poderá culminar, tá, com a destituição do Procurador-Geral de Justiça. Aí é a segunda parte, né, do artigo 10, ó, nos casos de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada com reclusão em decisão judicial transitada em julgado. Para facilitar, né, a vida de vocês aí, eu preparei esse pequeno esquema aqui no quadro, tá, onde vocês conseguem acompanhar, tá, todo o procedimento de destituição do Procurador-Geral de Justiça, tá? Então, ó, a gente começa, né, através do artigo 10, a gente tem aqui, ó, o artigo 10 falando justamente quando, tá, que nós teremos aí, né, o início do procedimento que pode culminar com a destituição por maioria absoluta da Assembleia do Procurador-Geral de Justiça, tá? Quando o PGJ ele agir, né, com abuso de poder, quando o PGJ ele agir com conduta incompatível, ele tiver, né, uma conduta incompatível ou agir com grave omissão, né? Tendo em vista aí as atribuições do cargo, tá? Então, ó, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo. E também quando ele sofrer uma condenação apenada com reclusão. Naturalmente, eu estou falando de uma condenação por um crime apenado com reclusão e uma condenação transitada em julgado, tá? Lembrando o seguinte, ó, quando eu falo apenada com reclusão, significa que o cumprimento da pena, né, para aquele crime, tá, é um cumprimento que tem início em regime fechado. Depois eu tenho a progressão para regime semiaberto e depois regime aberto. Mas quando fala pena de reclusão, eu tenho um início do cumprimento da pena aí, né, através de regime fechado. Diferente da detenção. Detenção, eu tenho o início do cumprimento da pena, tá, através de regime semiaberto. Depois progride para o regime aberto. Tá? Então, detalhe, ó, condenação por crime apenado com reclusão. Se trocarem por detenção, tá incorreta a afirmativa, tá? Então, ó, quando que eu posso ter o início do procedimento que poderá culminar na destituição do PGJ? Quando nós tivermos abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão,
ou condenação apenada por reclusão, ok? Então aí, ó, é o artigo 10, a segunda parte do artigo 10. Só que aí depois a gente vai para o artigo 11. Vejam só o texto, tá? Do artigo 11, né, da Lei Complementar número 34, ó. O Colégio de Procuradores de Justiça decidirá por maioria absoluta acerca da admissibilidade da representação para a destituição do Procurador-Geral de Justiça, nos casos previstos no artigo anterior, desde que formulada por 1/3 de seus integrantes ou, no mínimo, 1/5 dos membros do Ministério Público em atividade, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo na instância. Vocês vão perceber que durante todo o procedimento de destituição, quem preside, né, o procedimento é o Procurador de Justiça mais antigo. Agora, o que a gente tem que observar aqui, ó, tá? Se acontece qualquer das situações previstas no artigo 10, eu posso ter a destituição do PGJ, e ela vem por uma motivação interna do próprio Ministério Público, ou seja, o Ministério Público ele vai encaminhar uma representação que pede a destituição do PGJ, tá? Quem que pode encaminhar essa representação? A questão de concurso, ó. 1/3 do Colégio de Procuradores, então tem que lembrar que é 1/3 do Colégio de Procuradores, não é da Câmara de Procuradores, não é 1/3 dos membros do Ministério Público, é 1/3 do Colégio de Procuradores, ou então 1/5 dos membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mas membros do MPMG em atividade, tá? Então, ó, quem pode encaminhar a representação? 1/3 do Colégio de Procuradores ou 1/5 dos membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em atividade. E naturalmente o encaminhamento da representação é para qual órgão interno do Ministério Público? Para o Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Então, ó, representação para o Colégio de Procuradores de Justiça. E aí o Colégio de Procuradores de Justiça vai decidir se acolhe ou se não acolhe aquela representação. Então ele vai fazer a admissibilidade ou não da representação, tá? Como o objetivo nosso aqui é dar continuidade ao procedimento, tá? Ele vai decidir por maioria absoluta, ó, decidiu por maioria absoluta pela admissibilidade do procedimento, eu continuo. Mas se porventura não fosse alcançada aqui a maioria absoluta, gente, eu teria o encerramento do procedimento com o arquivamento do mesmo, tá? Então, ó, Colégio de Procuradores recebe a representação e admite a representação por maioria absoluta de seus membros. Aí nós vamos para o artigo 12. E qual que é a regra que nós temos aqui, ó, no artigo 12, tá? Lembrando que o parágrafo único do artigo 11, ó, é justamente essa seta aqui, tá? Olha só o parágrafo único do artigo 11, ó. Admitida a representação, a deliberação quanto à destituição do Procurador-Geral de Justiça far-se-á na forma disposta nos artigos subsequentes, tá? Então, continuei, ó. Fui lá para o artigo 12 agora. E o que o artigo 12 coloca para a gente? É aqui que muita gente não está entendendo, acaba fazendo confusão, tá? Olha só, artigo 12. A destituição do Procurador-Geral de Justiça será precedida de autorização da Assembleia. Ou seja, gente, a Assembleia não só tem o poder final de destituir, mas para dar continuidade ao procedimento dentro do Ministério Público é necessário que a Assembleia Legislativa autorize a continuidade do procedimento, tá? Então aqui, ó, admitida a representação pelo Colégio de Procuradores por maioria absoluta, vai para a Assembleia Legislativa, para que a Assembleia Legislativa, tá, autorize ou não a continuidade do procedimento. E qual que é a maioria necessária na Assembleia para a Assembleia autorizar? A maioria absoluta. Só que essa maioria não está na Lei Complementar número 34, está no regimento interno da Assembleia. É uma interpretação do artigo 62 da Constituição do Estado que traz as competências privativas da Assembleia Legislativa. Já até comentei isso no vídeo sobre o artigo 62 da Constituição do Estado, tá? O importante é perceber o seguinte, vai para a Assembleia autorizar se continua ou não continua o procedimento dentro do Ministério Público, tá? Então, cuidado, atenção com isso aí. Olha só o texto do artigo 12, ó. A destituição do Procurador-Geral de Justiça será precedida de autorização da Assembleia Legislativa. Aí vem o parágrafo 1º, ó. O pedido de autorização para a destituição do Procurador-Geral de Justiça, se aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça, que é o caso aqui da maioria absoluta, tá? Se aprovado pelo Colégio
de Procurador de Justiça, tá? Será encaminhado à Assembleia Legislativa pelo Procurador de Justiça mais antigo na instância. Então, quem encaminha, né, para a Assembleia esse pedido de autorização para dar continuidade ao procedimento é o Procurador de Justiça mais antigo na instância, tá? Só que eu coloquei uma observação aqui, ó, ver artigo 12, parágrafo 2º, tá? Pode ser questão de concurso. Olha só o parágrafo 2º, ó. O Colégio de Procuradores de Justiça estará habilitado a iniciar o procedimento de destituição do Procurador-Geral de Justiça se a Assembleia Legislativa não se manifestar no prazo de 30 dias contados do recebimento do pedido de autorização, tá? Então, qual que é o prazo que a Assembleia Legislativa tem, tá, para autorizar, né, para autorizar essa continuidade do procedimento de destituição dentro do Ministério Público? 30 dias. Se ela não se manifestar em 30 dias, vale a regra do quem cala consente, tá? Então, ó, a não manifestação da Assembleia em 30 dias pressupõe autorização, ó. O Colégio de Procuradores de Justiça estará habilitado a iniciar o procedimento de destituição do Procurador-Geral de Justiça se a Assembleia Legislativa não se manifestar no prazo de 30 dias contados do recebimento do pedido de autorização, ok? Então, ó, passada essa parte, melhor dizendo, eu vou para o artigo 13. E o artigo 13 fala do Colégio de Procuradores. Vejam só, ó, artigo 13. Autorizada a proposta de destituição do Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo na instância, constituirá em votação secreta comissão processante, integrada por 3 Procuradores de Justiça e presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, tá? Então, ó, eu tenho ali o Colégio de Procuradores, né? Veio da Assembleia, vai para o Colégio de Procuradores e aí eu tenho a formação de uma comissão processante, tá? E o importante aqui é perceber o seguinte, ó, quem integra a comissão processante? Eu tenho 3 procuradores de justiça mais o Corregedor-Geral do Ministério Público, ou seja, eu tenho 4 integrantes na comissão processante, tá certo? Então, ó, é formada uma comissão processante com 3 procuradores de justiça mais o corregedor do Ministério Público, tá? Quem vai presidir é o corregedor, inclusive, né, a comissão processante, tá certo? Então, ó, artigo 13. Autorizada a proposta de destituição do Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo na instância, constituirá em votação secreta comissão processante integrada por 3 Procuradores de Justiça e presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, tá? Aí a gente vai para o parágrafo 1º, ó. Olha só o parágrafo 1º, ó. O Procurador-Geral de Justiça será cientificado no prazo de 10 dias da proposta de destituição, podendo em 15 dias oferecer defesa escrita, pessoalmente ou por defensor, e requerer produção de provas, tá? Então tem a citação do PGJ aqui, ó. E qual que é o prazo para que essa citação, essa cientificação, tá, do PGJ ocorra? O prazo é de 10 dias. Ah, e para que ele tem que ser citado, cientificado? Ora, para ele apresentar a sua respectiva defesa. Lembrando que essa defesa aqui, ó, é uma defesa preliminar, é uma defesa apresentada escrita, tá? Pode ser por ele ou através do seu respectivo defensor, ok? Aí eu coloquei uma observação aqui, ó. Ver artigo 13, parágrafo 2º. O que a gente tem no artigo 13, parágrafo 2º? Ó? Não sendo oferecida defesa, o Corregedor-Geral do Ministério Público nomeará defensor dativo para fazê-lo em igual prazo. Ah, qual que é o prazo para a apresentação da defesa? 15 dias. Cuidado para não confundir com esse prazo aqui, ó. 10 dias é para que ocorra a citação, a cientificação do PGJ sobre o procedimento de destituição, tá? 15 dias é o prazo que o PGJ tem para apresentar a sua defesa preliminar, uma defesa escrita, tá certo? E se porventura ele não apresentar, eu vou ter a nomeação de um defensor dativo. Afinal de contas, eu não posso ter a continuidade sem a defesa, tá, do Procurador-Geral de Justiça, ok? Então tem que observar essa regra aí do parágrafo 1º, né, do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, ok? Aí o seguinte, ó, aliás, o parágrafo 3º vem agora, né? Olha só o parágrafo 3º, ó.
Findo o prazo, o Corregedor-Geral do Ministério Público designará a data para instrução e julgamento nos 10 dias subsequentes. Então eu coloquei aqui, ó, data, ó, designação da data da AIJ. O que é AIJ? Audiência de Instrução e Julgamento. Quem que faz a designação da data? O corregedor. E ela tem que acontecer nos 10 dias subsequentes, tá? Então, ó, parágrafo 3º, ó, que é essa parte do esquema aqui, ó, parágrafo 3º, ó, fim do prazo, o Corregedor-Geral de Justiça, tá? Desculpe, o Corregedor-Geral do Ministério Público designará a data para instrução e julgamento nos 10 dias subsequentes, tá? Então, fim desse prazo aqui de 15 dias, tá? Eu tenho a designação da data da instrução e julgamento por parte do corregedor e essa instrução e julgamento, tá? Ela tem que acontecer nos 10 dias subsequentes, ok? Aí a gente vai para a sessão de julgamento em si, que eu denominei aqui, ó, audiência de instrução e julgamento. Então sai aqui, ó, da designação da data e vai lá para a sessão de julgamento em si. Aí é o parágrafo 4º, que na minha opinião é o mais importante em termos de concurso, tá? É onde mais a banca examinadora tende a fazer uma pegadinha em termos práticos, né, de concurso aí. Olha só o parágrafo 4º, ó. Parágrafo 4º. Na sessão de julgamento, presidida pelo procurador de justiça mais antigo na instância, após a leitura do relatório da comissão processante, o procurador-geral de justiça, pessoalmente ou por defensor, terá 30 minutos para produzir defesa oral, deliberando em seguida o Colégio de Procuradores de Justiça, pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, tá? Então, ó, o parágrafo 4º, ele fala justamente a respeito da sessão de julgamento. Aí eu tenho que lembrar, ó, quem que preside a sessão de julgamento? É o Procurador de Justiça mais antigo na instância, que está conduzindo, né, todo o procedimento, tá certo? Aí é o seguinte, eu tenho a leitura do relatório da comissão processante, é a acusação em termos práticos, né? Ora, se eu tenho acusação, gente, eu tenho que ter defesa. Só que a defesa aqui, ó, é uma defesa oral, é uma sustentação oral apresentada pelo PGJ ou por seu defensor. Qual que é o prazo, quantos minutos, né, o PGJ ou o seu defensor tem para apresentar a respectiva defesa oral. É diferente dessa defesa aqui, ó. Aqui é a defesa preliminar e ela é escrita, tá? Aqui eu tenho uma defesa em audiência, né? Eu tenho a defesa na sessão de julgamento, é uma defesa oral e no prazo de 30 minutos, ok? E aí eu coloquei uma observação aqui, ó, ver artigo 13, parágrafos 5º mais 6º. Ver artigo 13, parágrafos 5º mais 6º. Por quê? Porque fala a respeito da sessão de julgamento. Vejam só o parágrafo 5º, ó. A presença à sessão de julgamento será limitada aos membros do Colégio de Procuradores de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e ao seu defensor, tá? Então, ó, quem que pode participar da sessão de julgamento? O PGJ, seu defensor e o Colégio de Procuradores de Justiça, que é quem está decidindo, quem está deliberando ali, né, a respeito, né, do respectivo procedimento, tá certo? Então, a regra do parágrafo 5º. Aí a regra do parágrafo 6º. Eu posso ter uma suspensão da sessão de julgamento? Posso. Olha só, parágrafo 6º, ó. A sessão poderá ser suspensa, tá? A sessão poderá ser suspensa pelo prazo máximo de 10 dias para a realização de diligência requerida pelo Procurador-Geral de Justiça ou por qualquer membro do Colégio de Procuradores de Justiça, desde que reputada por maioria de votos, imprescindível o esclarecimento dos fatos, né? Desde que reputada por maioria dos votos, imprescindível ao esclarecimento dos fatos. Então, eu posso ter a suspensão. E essa suspensão vai ser no prazo máximo de quanto tempo? 10 dias, tá? Quem que pode pedir? O próprio PGJ ou por qualquer membro do Colégio de Procuradores de Justiça, desde que reputada por maioria de votos, ou seja, pela maioria simples do colégio, como sendo imprescindível ao esclarecimento dos fatos. Então, o PGJ pode pedir. Qualquer membro do colégio pode pedir, mas não necessariamente ela vai acontecer, tá? Para que a diligência aconteça, eu preciso ter uma decisão por maioria simples, por maioria dos votos aí do Colégio de Procuradores de Justiça, ok? Só que isso são questões pertinentes à sessão de julgamento, tá? Acho pouco provável a banca examinadora explorar isso aqui, ó. Na minha opinião, o que ela quer saber mesmo é do parágrafo 4º. Então, ó, voltando no parágrafo 4º, ó, primeiro eu tenho a acusação, que é a leitura do relatório da comissão processante, depois eu tenho a defesa por parte do PGJ.
Aí a gente vai para a deliberação do Colégio de Procuradores, né? E para que o Colégio de Procuradores dê continuidade ao procedimento e encaminhe o pedido de destituição para a Assembleia Legislativa, qual que é a proporção de votos necessários? Qual que é a maioria necessária? 2/3, tá? Muito cuidado com esses 2/3. Por quê? Porque a todo momento está falando de maioria absoluta, maioria absoluta, maioria absoluta. E aqui não, aqui eu tenho 2/3, tá? Então atenção, cuidado, ó. É o finalzinho do parágrafo 4º, ó. Deliberando em seguida o Colégio de Procuradores de Justiça, pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, tá? Então atenção, ó. A deliberação pela continuidade, tá, do procedimento com o envio do pedido de destituição para a Assembleia tem que ser por 2/3 do Colégio de Procuradores, tá bom? Então, ó, aí, terminado o parágrafo 4º, nós já vimos o 5º e o 6º também, a gente vai para a regra do artigo 14. Só que a regra do artigo 14 é aquela hipótese que eu comentei com vocês de rejeição. Rejeitou, gente, vai para o arquivo, tá? Olha só. Rejeitada a proposta de destituição ou não atingida a votação prevista no parágrafo 4º do artigo anterior. Então é o seguinte, ó, rejeitada a proposta de destituição, isso pode acontecer aqui, pode acontecer lá na autorização da Assembleia Legislativa, ou não atingido, tá? Os 2/3 aqui do finalzinho do parágrafo 4º, aí o que vai acontecer? Eu vou ter o arquivamento dos autos do procedimento, ó. Artigo 14. Rejeitada a proposta de destituição ou não atingida a votação prevista no parágrafo 4º do artigo anterior, o presidente da sessão, o procurador de justiça mais antigo na instância, determinará o arquivamento dos autos do procedimento, tá? Pouco provável em termos de questão de concurso. Em tese, a banca examinadora quer saber da continuidade do procedimento e não do arquivamento do procedimento, tá? Aí a gente vai para o artigo 15, ó, que é o final do esquema aqui. O que nós temos no artigo 15, ó? Acolhida a proposta de destituição por 2/3, né, do Colégio de Procuradores, tá? Então, acolhida a proposta de destituição, o presidente da sessão, o procurador de justiça mais antigo na instância, em 48 horas encaminhará os autos à Assembleia Legislativa, que decidirá por maioria absoluta na forma do seu regimento interno. Então, ó, eu tenho essa parte aqui, ó, o envio para a ALMG, para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Quem que tem que enviar? O procurador de justiça mais antigo, né? Instância. Qual que é o prazo que ele tem para fazer esse envio? 48 horas, tá? Ah, e o que a Assembleia Legislativa vai decidir? Vai decidir ou não pela destituição do PGJ, tá? E aí a destituição, ó, tem que ser por maioria absoluta da Assembleia Legislativa na forma do regimento interno da Assembleia, tá certo? Artigo 15, tá? Que não deixa de ser também, né, um retorno ao artigo 10, porque o artigo 10 já começa no início lá, né? Logo no iniciozinho do artigo 10 falando que a destituição tem que ser por maioria absoluta, tá certo? Então, ó, maioria absoluta para destituir o Procurador-Geral de Justiça. Maioria absoluta de quem? Da Assembleia Legislativa, tá? Então tá aí o procedimento de destituição no âmbito interno, né, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Muita atenção, tá? Com o respectivo esquema, ó. Se tiver dificuldade de visualização aí, lembrem-se, tá? Todas as gravações estão sendo feitas em HD, tá? Então vocês conseguem aumentar a qualidade do vídeo aí. Dá para colocar na televisão aí da sua casa, tá? Ver isso aí, não sei quantas polegadas, tá? Então, ó, não é desculpa falar que não tá enxergando, ok? Então, ó, falei do procedimento de destituição, falei do respectivo esquema, acertei a questão e um ponto importante, tá? Porque um monte de gente vai errar isso aqui, tá? E poucos irão acertar. Então, atenção, cuidado. E para a gente finalizar o vídeo, finalizar essa nossa aula, artigo 16. O que a gente tem no artigo 16? Ó? Destituído o Procurador-Geral de Justiça, proceder-se-á na forma determinada pelo artigo 9º. Aquela hipótese de vacância, né? Quando acontece a vacância do cargo de PGJ, o que acontece? Ah, basta acessar, ó, o vídeo do artigo 9º. Já coloquei, já disponibilizei para vocês o vídeo do artigo 9º, tá? Então, atenção. Cuidado aí, né, com essa questão, é uma questão importante em termos de concurso, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, quando a gente fala a respeito aí, né, do afastamento do PGJ das suas respectivas funções. Não estou falando da destituição, a destituição está aqui, tá? Estou falando de afastamento do PGJ a partir do artigo 17. Obrigado e até mais.